Boa noite, pecadores justificados. Seguinte, semana passada nós terminamos falando aqui que Paulo vai tratar de questões do legalismo, né? Vai alertar a igreja de Colossos sobre a questão do legalismo, né? Tipo assim, a gente precisa entender que o legalismo ele não produz santos, né? Ele produz hipócritas. E uma das grandes características do legalismo é que você precisa de alguém moralmente pior do que você para você se sentir alguma coisa. Não é? A questão do legalismo não é o tanto que você é bom, é o tanto que o outro é ruim para que você se sinta bom. É mais ou menos essa a ideia. E eu costumo dizer que o evangelho, na verdade, o mundo é como nós estamos num lugar escuro e a gente fica com a lanterna apontando para os outros. Olha lá o erro dele, olha lá o erro dela, aquela coisa toda. E de repente chega Jesus e acende a luz e a gente vê de fato que todo mundo está no mesmo barco, né? Eu brinco que o evangelho nos ensina que ninguém é melhor do que ninguém, um é tão ruim quanto o outro. Seria mais ou menos essa a ideia do evangelho. Então, Paulo, do capítulo 2, versículo 6 a 23, foi o que nós terminamos falando sobre a questão do legalismo. Lembra que quando a gente está falando de legalismo aqui, a gente não está pensando necessariamente da influência dos judaizantes na igreja, tal como Paulo vai tratar lá em Gálatas. Não é essa a perspectiva. É que o gnosticismo fazia também uso de práticas muito, que a gente chama de práticas ascéticas, né, de muita rigidez, e usava disso dentro da sua doutrina gnóstica. Beleza? Daí Paulo vai falar sobre essa questão do tanto, não pode isso, não pode aquilo outro. Ô, gente, eu não sei que tara é essa que crente tem com aquela pergunta, crente pode ou não pode isso? Repara para você ver as caixinhas de pergunta no Instagram da galera que bomba. Crente pode, pastor, crente pode fazer isso, pastor, crente pode fazer aquilo outro, pastor, crente, tipo assim, cara, eu falo assim, meu Deus do céu, a gente ainda não entendeu o evangelho, se pode, não pode, não pode. O evangelho é muito mais do que isso, né, desse pode e que não pode. Olha só que interessante a nossa percepção de evangelho. O que pode, o que não pode, é ditado por alguém. E o evangelho vai falar assim, filhão, sua consciência. Quando fala sua consciência, não é entregando a você o senso de certo e de errado. A questão é que o certo e o errado, você tem que assumir a sua responsabilidade. Daí que eu falo que é uma questão de consciência. Porque, tipo assim, quando a gente pergunta, pastor, pode fazer isso? A gente já está com argumento para chegar diante de Jesus, e Jesus fala assim, pô, mano, você pisou na bola? É o nosso argumento. E outra, esse pode e esse não pode, é um negócio para aliviar, não é aliviar a consciência, mas tipo assim, é uma régua de medir o outro. Porque se pode, se não pode, o outro faz ou não, eu olho para ele assim, graças a Deus que eu não sou comecei. Então, essa era a ameaça fantasma, parafraseando aí com Star Wars, né? A ameaça fantasma, né? O Gustavo Nerd que habita em mim saúda o nerd que habita em você. Então essa era a ideia da ameaça fantasma, o legalismo. Mas eu disse a vós, Messias, o seguinte, que o gnosticismo tinha duas maneiras de lidar com a questão de carne, né? Vamos colocar assim, das coisas carnais, o corpo humano mesmo. Uma era adotar as práticas ascéticas, que seria o legalismo. A outra, filhão, é o seguinte, já viram aquele ditado, já que estou na lama, vou me lambuzar todo? Já viram isso? Já que estou na chuva, vou me molhar? Qual que é o discurso dos caras? Já que nós somos pecadores mesmo, já que a carne é má, e nós somos carne, se joga. Aí, se por um lado, como diria, todas as vezes que eu lembro, que eu falo essa frase, eu lembro do Chaves conversando com o seu Barriga. O seu Barriga diz assim, se por um lado eu sou gordo, o Chaves fala, pelo outro também. Lembra disso, né? Se por um lado tinha a galera legalista lá,
que gostava de adotar as práticas rígidas de moralidade, tudo e tal. Tinha outra turma que falava assim, não, se joga. Porque isso aqui é muito importante. Liberdade, essa é uma das palavras chaves do Evangelho de Jesus Cristo. Liberdade. Liberdade. Certo? Só que, eu na minha ignorância, assim, eu, né, como de outro, não é muito inteligente, não, mas de vez em quando tem uns lampejos assim, eu costumo dizer que liberdade não é falta de limite. Liberdade não é falta de limite. Não é? Vamos considerar, tipo assim, eu acredito que ninguém vai sair daqui e voltar para a cadeia, né? Porque você é um homem ou uma mulher livre, glória a Deus, aleluia, amém? Isso quer dizer também que você pode fazer o que você quer? Não é? A noção de liberdade. Enfim, isso aqui é muito importante. Por quê? A gente vai lidar com um conceito agora, Paulo vai lidar com um problema na igreja, também fruto do gnosticismo, que é aquela coisa assim, beleza, a gente não é legalista não, mas a gente também é sem limites. Será que é isso que o Evangelho diz? Fala assim, olha, você não é escravo de ritos, de mandamentos humanos, de ordenanças humanas. Isso quer dizer então que você vai fazer tudo que você quer também? Hã? Não. E olha só o que Paulo então vai dizer para essa turma, porque tinha a galera lá falando o tal do vale tudo. Leia comigo aí, por obséquio, Colossenses, capítulo 3, nós vai ler agora dos versículos 1 a 17. Cara, é muito legal como o texto está polarizado. Uma parte fala do legalismo, outra vai falar dessa falta de limite. Não é? Diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Veja, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu quero te chamar a atenção, como que Paulo vai girar todo o seu raciocínio em torno da pessoa de Cristo. Sempre comparando com Cristo, relacionando com Cristo. Tipo assim, se vocês ressuscitaram com Ele, a ideia também é que morreu. Né? Esse morreu aqui não é uma morte física, mas, digamos assim, que você já não vive mais para aquilo que te escravizava antes. Seria mais ou menos essa a ideia. Então vamos lá, versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aqui parece que tem um certo paralelo com Gálatas capítulo 5, quando Paulo vai falar, né, das obras da carne. Vamos lá. O que é essa natureza terrena? Agostinho vai chamar de natureza pecaminosa. Né? Diz assim, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É muito legal que, tipo assim, a gente sempre vai tratar essa questão de obras da carne, tudo, alguma coisa nesse sentido, sempre teremos essa palavra no grego porneia. Daí vem pornografia. Essa palavra porneia, ora ela é traduzida como prostituição, ora é traduzida como fornicação, mas esse termo porneia faz menção a todo e qualquer comportamento sexual que vá, digamos assim, descaracterizar aquilo que foi estabelecido como propósito de Deus. Seria a ideia de porneia aqui. Né? Então a gente está englobando um tanto de coisa, certo? Ok. É muito interessante que sempre está presente essa questão, porque vale, se não me engano, eu comentei com vocês quando a gente estudou 1 Coríntios aqui, né? Que tipo assim, aqui você tem uma cultura que faz com que os bailes funks pareçam
desenho de criança. Né? Se a gente vê baile funk, tudo que acontece, misericórdia, estou escandalizado, é porque você não viu o que acontecia ali. Mas o que eu acho muito interessante, que todas as vezes também que o Paulão vai falar de pecado, de natureza pecaminosa, ele não se detém nas questões sexuais. Ou seja, não fica só nisso, né? Porque parece que para crente pecado é só coisas relacionadas a isso. Paulo vai falar, por exemplo, da ganância. Cara, sejamos sinceros. Quantas vezes nós, não é que nós fazemos não, nós queremos fazer porque a gente não consegue, mas a gente quer fazer de Deus o instrumento da nossa ganância. Sim ou não? Sim! A gente faz de Deus o instrumento da nossa, glória a Deus santo, vamos continuar a gente glorificando, como estamos aqui nesse papo espiritual, tem até anjo manifestando agora ali, estou vendo um anjo passando ali, assim, em certo sentido, a gente faz de Deus, quer fazer de Deus o instrumento da nossa maldade, da nossa ganância, não é? E Paulo vai chamar isso de natureza terrena. E Paulo vai falar assim, cara, uma vez que você está em Cristo, isso aí, irmão, tem que ser deixado de lado. Fala, minha santa. Fala, garota. Gustavo, você pode definir para a gente, por favor, o que seria ganância, então? Ganância é esse desejo desenfreado que nunca está satisfeito. E a ganância, embora a gente a aplique somente na questão financeira, a ganância, você pode ter ganância com poder, ganância com bens. Você pode ter, por exemplo, você quer ver uma coisa que a gente tem, eu digo sociedade, ganância de status. A ideia de ganância nunca é o suficiente. Entendeu? Então, tipo assim, e o Evangelho vai falar assim, cara, você tendo o que vestir, você tendo o que comer. Oi? Ganância por santidade. Nós, ganância por oração, né? Não, mas é muito louco, tipo assim, cara, e se a gente não tomar cuidado, por exemplo, a gente tem hoje essas propagandas, né? No Instagram, essas coisas todas. Aí esse dia eu estava vendo um tênis que eu falei, nossa, velho, que doido. Nossa, que legal. Eu falei, não, dá para eu comprar. Eu falei assim, você quer ser uma centopeia? Você precisa disso? A ideia da ganância é ter só para falar que tem. Né? É muito louco, assim, a gente quer sempre ter mais do que precisa. E o louco da ganância, que o Evangelho vai quebrar a gente, é que se por um lado a gente tem muito mais do que precisa, alguém, e muitas vezes perto da gente, tem muito menos do que o necessário. Não é? Isso é o louco da ganância, assim. Vamos lá. Tá. E por causa dessas coisas, versículo 6, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aí lembra um pouco de Romanos, né? Dos céus, manifesta a ira de Deus contra toda impiedade, injustiça, aquela coisa toda. Versículo 7, olha que doido. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Aqui Paulo está dividindo a história desses homens e mulheres, assim como a história da humanidade está dividida entre antes e depois de Cristo. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Olha que interessante, no primeiro momento ele está falando assim, vocês viviam nisso. Agora ele traz assim para o tempo presente, na narrativa, né? Ele diz assim, agora abandone essas coisas. Cara, o doido do ser convertido é que não é uma chavinha que a gente liga, mas é um caminho que a gente percorre. E é todo dia, velho, sério mesmo. Verdade seja dita, como é difícil ser cristão. E quando eu estou falando assim, difícil ser cristão, não no sentido religioso. Eu estou falando assim, sentido cristão mesmo, da bondade, da generosidade. Cara, isso é louco, assim. Né? Eu gosto de usar exemplos bem práticos, assim. Na EMEI, que a minha filha estuda, é uma rua muito movimentada.
Aí o que acontece? Para baixo da faixa de pedestre tem um gradil que não dá para você passar. Aí tem um tanto de dondoca e dondoca lá que se acha filho e filha do rei, que não pode parar um carro um pouco mais longe com o seu filho, com o príncipezinho, com a princesa de Jesus, para em cima da faixa de pedestre. Pensa no ódio. Você para e pensa assim, eu paro o carro longe, para dondoca ou para o dondoca parar aqui, e hoje aconteceu isso. Minha vontade, quem aqui teve infância raiz, adolescência raiz, vai se lembrar de um jogo chamado Street Fighter. Lembra desse jogo? E tem uma fase nesse jogo que tem um carro que o jogador quebra. Lembra dessa fase? Qual era a minha vontade? De brincar de Street Fighter naquele momento. Mas veja, olha só como é difícil ser cristão. Porque a gente confunde maldade com justiça. A gente confunde maldade com justiça. Se você me perguntar, eu estou fazendo justiça, eu não estou fazendo justiça, eu estou fazendo maldade. É louco isso, né? E Paulo está falando para aqueles crentes naquele momento assim, abandonem todas essas coisas. E continue. O que ele vai falar para abandonar? Ira, indignação, maldade, maledicência. Esse tal de falar da vida dos outros. Beleza. Oh, maravilha, né? Dizem que as duas últimas partes do crente que converte são a língua e o bolso. Né? Dizem que isso aí vai ser só na porta da glória mesmo, porque a gente vai entregar tudo para Jesus. Maledicência e linguagem indecente no falar. Gente, é muito louco essa ideia, tipo assim, né, da gente vigiar o que a gente fala e como a gente fala. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala para ele ser padrão dos fiéis na palavra. Essa palavra é não no sentido de conhecimento bíblico, mas como fala. Né? Porque tem gente que tem um espírito de Dercy Gonçalves na vida que você tem que andar com aquele apitinho da censura o tempo todo. Assim, e é muito interessante. Só que crente não. Gente, crente arruma desculpa para tudo, né? A gente não xinga assim, seu, ele fala, abençoado. É muito louco como que o evangelho, ele não se detém nos fatos, mas ele vai até as intenções. Um bom fato com uma má intenção é tão erro diante de Deus quanto algo errado propriamente dito. Então a gente querendo disfarçar ia fazer, Hélio, tá abençoado. Tipo assim, eu estou xingando. No meu coração eu estou xingando. Aí a gente pensa assim, não, glória a Deus, não falei seu. Né? Vamos lá. Olha, gente, olha o versículo 9. Que doideira. Não mintam uns aos outros. Jesus, vai falando. Visto que você se despira do velho homem, olha que interessante a linguagem que Paulo está falando, né? De tirar uma roupa, se despira do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Olha a palavra conhecimento aparecendo aí de novo. Vamos lá. Versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. É muito legal, né? Tipo assim, como que a igreja é um ambiente não segregacionista. Ou pelo menos não deveria ser. Né? Tipo assim, a diversidade, não no sentido que essa palavra é usada hoje, mas a diversidade é uma das glórias da igreja. Isso é muito louco. Muito, muito louco. Você tem cultos, como em cultos, negros, brancos, ricos, pobres. Tudo isso não é nada diante do evangelho, né? Ou não deveria ser. 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Eu sempre lembro de Gálatas, né? Parece que as obras da carne e o fruto do Espírito tem certo sentido.
profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ainda hoje eu estava conversando com um amigo pastor, a gente trabalha junto, e eu estava falando assim, olha, um dos desafios da liderança é entender que a gente não tem que trabalhar só com quem a gente gosta, ou só com o tipo de gente que a gente gosta. Porque, gente, paciência, o doido do Evangelho é que é muito lindo. O Evangelho é lindo, cara, é maravilhoso. O difícil é a gente viver isso aqui. Porque, pensa numa coisa difícil de ter, gente, paciência. É ou não? Paciência, o convívio. Isso é muito louco, e Paulo está falando isso aqui. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Olha só que louco Paulo está falando, né? Tipo assim, o modus operandi agora é outro, gente. Mas tudo que você fizer, faça por conta de Cristo. Não é por conta de uma religião, mas por conta de Cristo. Olha só que legal, né? Paulo vai falar de palavra ou de ação. Você percebe que não é uma questão legalista aqui que Paulo está falando, mas Paulo está falando de princípios. Amor, compaixão, né? Perdoar uns aos outros. Cara, é muito legal essa ideia do perdão, é que se há perdão é porque houve ofensa. E uma das coisas que o convívio traz é a ofensa. É ou não é? Tipo assim, mais cedo ou mais tarde a gente vai ofender alguém. Quer queira, quer não. Essa questão da ofensa, ela é tão interessante. Ontem, por exemplo, eu estava indo pregar numa igreja. Aí assim, tinha passado o dia longe das meninas. Aí eu liguei para elas, que estavam lá na casa da minha sogra. E a mais nova ganhou uma mochila de rodinha. Gente, ela queria colocar a casa dentro da mochila de rodinha para sair desfilando. Aí eu liguei, né, assim, para matar a saudade, e fui fazer uma brincadeira com a Isabel, a mais nova. Falei assim, ô Bel, olha, uma menina viu a sua mochila e gostou muito, papai deu para ela, tá? Qual que era a minha intenção? Uma brincadeira. Eu queria ofender. Não, gente, essa menina ficou brava. Mas ficou brava. Que duro foi para eu falar com ela de novo. Se você me perguntar assim, foi intencional? Não, pelo contrário, a minha intenção era totalmente outra. Mas eu ofendi. Eu ofendi. E a ideia do perdão não é se eu estou certo ou não. A ideia é de perdoar, porque é o amor, é o convívio. Em certo sentido, mais vale o amor do que a razão. Por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque a gente quer mostrar que a gente está certo. E não é essa a prática do perdão. Doideira, né? Eu gostei dessa frase do professor Marcos Fernandes da Silva. Ele diz o seguinte: há uma grande distância entre liberdade e libertinagem. A primeira, liberdade, é um direito moral. A segunda, um privilégio imoral. Achei muito legal isso aqui, né? Tipo assim, a liberdade é algo extremamente bom, mas que precisa ser muito bem utilizado. Certo? Sim ou não? Dá glória aí, igreja. Vai dando glória, vai dando glória. Sabe o que é o louco? Gente, olha só, como que liberdade não é falta de limite. Quem aqui é livre? Amém? Aquele ali é livre, né? Você está do lado de alguém livre também. Olha que louco.
Um dia eu dando aula para uma turma de sexto ano, eu falei assim, gente, quem aqui queria um dia que você fizesse tudo o que quisesse? A galera, não sei o quê. Eu falei, pois é, você já imaginou que alguém que quer te namorar e você não quer? Ah, que isso, mas essa pessoa também pode fazer tudo que ela quer, ué. Ah, não, aí não. Tá vendo como que liberdade tem limite? É muito louco isso, né? Muito louco. Então vamos lá. Continuando aqui. Opa. Paulão agora, dos versículos 18 ao capítulo 4, versículo 1, Paulo vai falar de questões éticas, familiares e sociais. Se a não prática de determinadas coisas e a prática de outras tem a ver com Cristo, a noção de ética que Paulo vai trazer aqui vai girar em torno de Cristo também. Vamos lembrar, gente, que nós estamos numa sociedade assim, com valores extremamente contrários aos valores do reino. Na verdade, a gente vive num mundo assim, né? Que é o mundo inverso, o universo inverso lá do Stranger Things, né? É o paralelo daquilo que existe, coisas contrárias ao reino. Assim hoje, assim foi e assim será. Essa que é a ideia. E Paulo então vai tratar de questões aqui muito loucas. Se não me engano, quando eu falei com vocês em Corinto, eu falei assim, olha, o evangelho, ele não muda a priori estruturas, ele muda pessoas que vão viver o evangelho independentemente da estrutura. Seria mais ou menos essa ideia, não é? E olha só que interessante. Aqui tem um paralelo muito grande com o que está escrito lá em Efésios capítulo 5, que vai falar, por exemplo, da família. Aí talvez você está pensando assim, mas Paulo poderia ter chocado mais, né, ter causado mais. Mas, entretanto, todavia, como que a sociedade era pensada neste momento? Se você tem um relacionamento homem e mulher, o relacionamento é pensado só a partir do homem. Seria mais ou menos essa ideia. O nerd cai em mim, dá uma dica de série para você. Uma que chama Em Nome dos Céus. Muito legal, quem puder e quiser assistir depois, tem uma discussão religiosa muito interessante. É com aquele Andrew, não sei o que lá das contas, o que fez o segundo Homem-Aranha, depois o Tobey Maguire. Muito legal, muito, muito legal, cara, Em Nome dos Céus. Conta a história, gira em torno da igreja dos Mormons. Muito legal, depois se você quiser ter uma discussão assim sobre religião e sociedade, te indico demais. Pois bem, como que funcionava a sociedade nesse momento? Primeiro, a relação esposa e marido. Quem está sempre certo? Quem é que manda? Cala a boca, mulher. O marido. Esse é o modus operandi da sociedade. Okay. Na relação pais e filhos, como que funciona? Só os pais estão certos. Cala a boca, menino, e se não calar, vai apanhar. E se chorar que está apanhando, vai apanhar mais ainda. Seria mais ou menos essa ideia. Cala a boca porque eu pago suas contas, não sei o quê, tudo e tal. E você vai ter ali também uma relação, vale lembrar que nesse momento a gente tem relações escravocratas. Tá? E nesse momento aqui, gente, de sociedade, esse modelo de escravidão, você não tinha, lembra disso, um grupo específico, tal como nós tivemos nas Américas, que era com os negros, né? Pelo menos em sua grande maioria, era com os negros. A gente não tem um grupo específico. Você tinha branco, você tinha negro, você tinha amarelo, você tinha vermelho, você tinha tudo como escravo. E as pessoas se tornavam escravos por várias questões. Tipo assim, um guerreiro que foi conquistado numa batalha, foi dominado e depois foi vendido. Uma questão de dívida a pagar, a pessoa não tinha como pagar, ela voluntariamente se tornava escrava. Às vezes pessoas com uma condição de vida tão degradante,
que era mais vantajosa para ela se tornar escravo. Eu não sei quem viu recentemente um cara que voltou para a cadeia, ele pediu para ser preso de novo, porque na cadeia ele tinha comida. Você tem noção do que é alguém pedir para ficar preso? Então era mais ou menos essa ideia. Então, tipo assim, algumas pessoas se tornavam escravas por questões até morais, no sentido assim de dívida de gratidão, sabe, esse tipo de coisa. Acontecia ali, então, as pessoas se tornavam escravas. E como então que era a relação de escravos e seus senhores? É o que a história sempre mostrou, né? Os senhores sempre bonzinhos, proporcionando aos seus escravos acomodações dignas, né, com ar-condicionado, né? A gente sabe que é assim que funcionava a escravidão, a gente sabe. Pois bem, então, vamos lá. O que a ética cristã vai mexer nesse sentido? Os cristãos, gente, eles não vão virar para Roma e falar assim: ó Roma, o seu modelo socioeconômico, social, relacional, está errado, vamos acabar com a escravidão. O cristianismo não faz isso. Não vai para a rua, né? Abaixa a escravidão, né? Tipo assim, não vai para a rua, né? As irmãs, meu corpo, minhas regras, abaixa o machismo, aquela coisa toda, né? Não tem isso. O cristianismo não promove isso. O que o cristianismo vai dizer? Ele vai falar com o marido e ele vai falar com a esposa. Ele vai falar com os pais e vai falar com os filhos. Ele vai falar até mesmo com os senhores e com os escravos. Daí que a gente fala que é uma questão ética. Então, como que Paulo vai tratar isso aqui? Vamos lá. Isso aqui, para mim, no meu entendimento, é a questão mais delicada, não é? Ele vai dobrar a aposta. Ele vai falar assim: quando a gente falar de marido e de mulher, a gente não vai falar só para a mulher, não, ele vai falar com o marido também. Quando a gente falar de pais e filhos, a gente não vai falar só para os filhos, a gente vai falar com os pais também. Se a gente falar lá para os escravos, a gente não vai falar só com eles, a gente vai falar com os senhores também. Perceba, gente, que são nichos de razão. O homem em relação à mulher, os pais em relação aos filhos e os senhores em relação aos seus escravos. São nichos, lugares, onde socialmente a razão habita. Então vamos lá, olha só o que Paulo diz. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Isso aqui, eu quero ampliar um pouco a discussão, resgatando o que Paulo vai dizer lá em Efésios. Se você se lembra aí, quando vocês estudaram Efésios, quando Paulo trata dessa questão, ele vai usar um termo muito interessante. Sujeitem-se uns aos outros. Antes de começar a falar das relações, Paulo vai dizer assim: sujeitem-se uns aos outros, no Senhor. Que doideira, hein? Então, a ideia de sujeição, ou de governo, não se dá por uma relação de poder, mas uma relação ética. Em que sentido? Socialmente, por que a mulher se sujeitava ao homem? Porque a mulher é vista em uma condição de inferioridade. Aí, o que o Evangelho vai dizer? Tipo assim, cara, você já imaginou o que é você se sujeitar a alguém socialmente reconhecido como inferior a você? Imagina um empresário aqui. Você tem lá funcionários que trabalham para você. Sim ou não? Imagina comigo o seguinte cenário. Você é empresário, chega aqui na igreja e aqui tem um pastor. Quem que é o pastor? O seu? Um dos seus funcionários. Que loucura! Como que vai funcionar isso? E aí, quem é que vai sujeitar a quem? Depende de onde que está? Hã?
Depende de onde está. A ideia da sujeição retira a sua autoridade? Inferioriza o outro? Não. Então vamos lá, a partir dessa ótica que eu quero que você leia comigo agora. Vamos lá. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Isso aqui, gente, até a sociedade, pelo menos a primeira parte do versículo, falava. Porque, tipo assim, pega a história, essa noção de mulher submissa, aquela coisa toda, não é específico da religião. Muitas famílias não religiosas reproduziam esse modelo de família. Então, não se restringe. Beleza? Ok. Aí Paulo está falando assim, ó, se você o fizer, faz por conta da sua fé, e não por conta de um modelo social. Aí agora começa o que eticamente foi revolucionário para aquela época. Porque vai dizer o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Se você pegar o texto lá de Efésios 5, 25, você vai ver que Paulo expande um pouco mais essa ideia e coloca como modelo de amor Cristo. Porque qual que era a ideia social aqui? Se a mulher é sujeita a mim, eu não tenho nem a obrigação de amá-la. Não existe essa questão de amor, não existe, é uma relação de poder. E Paulo fala assim, cara, ame a sua esposa. Isso aqui para a época é muito... E quando a gente fala, aplica também nos nossos dias, né, quando Paulo fala assim, não a trate com amargura, é muito louco, tipo assim, que se a gente pega a história, como que os homens descontavam as suas frustrações nas mulheres? Né? E acontece isso, tem muito nos nossos dias também, né? Tipo, aquela coisa assim, sei lá, como assim, velho? Como assim? Era assim que as mulheres eram vistas, mas Paulo está falando. Aí beleza. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Não é só um modelo social, não. Isso agrada o Senhor. Ok. Qual que é a revolução agora? Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Eu devia ter lido isso aqui ontem, né, antes de ligar para a Isabel. Tipo assim, e quando fala de irritar, eu entendo que não é só no sentido assim de algo que você faz, mas, por exemplo, o que mais irrita filhos? Quando os pais falam uma coisa e fazem outra. Por exemplo, tipo assim, menino, não deixa a toalha em cima da cama não. Aí o pai é o primeiro a sair do banho, né, o reizinho da casa, e deixa a toalha. Mas isso irrita. Aí ele para e pensa, não, o menino está errado. Ele é filho, não é questão de estar errado não, cara. Não irritem seus filhos. Paulo está ensinando isso, porque no modelo social podia irritar que o pai e a mãe ainda estavam certos. Interessante isso, né? Aí, tem. E não os provoqueis a ira. Tem. Interessante isso. E veja, para que eles não desanimem. E esse desanimar aqui tem a ver com a própria vida e a ideia do evangelho. Porque era muito comum, gente, quando convertia alguém, convertia a casa toda. E geralmente a conversão começava pelo pai. Lembra lá de Atos 16, que nós brincamos aqui em hermenêutica, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Que a gente fala que é uma promessa, né? Aquela coisa toda, enfim. Então vamos lá, agora começa o ponto mais cabuloso aqui. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Olha que doido. Aqui Paulo está falando de uma ética não somente social, de relações sociais aqui, trabalhistas, mas também intencionais. Lembra que eu falei com vocês da intenção? Que um ato correto, carregado de má intenção, é um ato errado? Lembra disso? Tanto que Paulo está falando assim, não somente quando a câmera estiver ligada, vamos colocar assim?
não somente quando a câmera estiver ligada. Interessante isso. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Nó. Isso aqui, gente, verdade seja dita, isso aqui foi muito mal utilizado ao longo da história para explorar pessoas. Mas o buraco aqui é mais fundo, que Paulo estava falando. Tipo assim, o que você faz, você tem que fazer como para o Senhor. Que louco isso, né? Tipo assim. Ok, continuando. Versículo 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha que doido, o raciocínio que Paulo vai desenrolando, né? Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Vocês já ouviram aquela expressão lavar a égua? Não, hoje eu vou lavar a égua. Alguém já ouviu essa expressão? O que essa expressão significa? Vou me dar bem. Essa que é a ideia, não é? Hoje eu vou lavar a égua, que é a coisa toda. E olha que a pessoa nem trabalha em pet shop. Alguém sabe a origem dessa expressão? Eu vou lavar a égua. Éguinha pocotó. Alguém sabe a origem dessa expressão? Para deixar a égua limpa, né? Vamos lá. Alguém sabe a origem da expressão? Não. Ok. Vós, messias, doutos em história, sabem muito bem que o Brasil, né, foi muito explorado com a questão do ouro. Sim ou não? E os nossos queridos europeus, que sempre colocaram eles a mão na massa, né? A minha fala é carregada de ironia aqui, né? Eles que faziam tudo. Faziam não. Os escravos que faziam. Agora você imagina você passar uma vida toda carregando ouro, pedras preciosas para um sujeito que só te castiga. O que os escravos faziam? Não é de hoje que o brasileiro é esperto, né? Não é de hoje. A gente sabe, as estradas, a gente não tinha asfalto, não tinha nada disso, era tudo um terrão. Eles pegavam determinadas pedras, quantias de ouro, pegavam barro e colocavam sobre os animais de transporte. É como, fizesse assim um reboco. Estava lá carregando a parte dos patrões de boa, mas eles iam escondendo partes ali dentro desse reboco. Uma vez entregue a carga, eles levavam o animal, lavavam esse animal para retirar o ouro. Daí a expressão, lavar a égua. Dá bem. Parece não, mas de vez em quando a gente dá uns lampejos de cultura. Assim, a gente pega uns negócios, por exemplo, parecendo inteligente. Essa que é a questão. E Paulo está falando assim, cara, faz. Não é para tirar vantagem do outro de forma injusta. Não é isso. Porque a percepção que vocês têm de mundo suplanta essa ideia. Isso é ética. Né? E, agora, você pode pensar assim, poxa, mas Paulo está pegando o pé dos escravos. Veja o que ele vai dizer agora no capítulo 4. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Olha que louco. Ele fala com os escravos que eles têm um Senhor. E que Senhor é esse? Que Senhor é esse? Dos céus, Jesus. Agora ele vira para os senhores e fala assim, não, vocês também têm um Senhor. Que Senhor é esse, gente? Jesus. E é muito louco essa noção do dar ao escravo o que é de direito, o que é justo, que a gente sabe que os modelos de escravidão ao longo da história, eles nunca foram favoráveis aos escravos. Isso aqui eu não sei, assim, eu não vou fechar a questão, mas eu já ouvi
alguns estudiosos, historiadores, discutindo aquela ideia de que leite com manga faz mal. Lembra disso? Se você teve uma avó raiz, a sua avó falava: menino, não toma leite, chupa manga não, que faz mal. Há quem diga que essa expressão surgiu num ato de extrema maldade com os escravos, porque uma vez que você tinha leite em abundância e manga em abundância, coisas que os escravos, então, tipo assim, iam à forra. Os caras de tanta maldade, tipo assim, até isso quiseram tirar dos escravos, daí inventou essa ideia de que leite com manga faz mal. E é muito louco essa ideia de pensar no outro, porque o outro não somente tem a liberdade, mas o outro também é a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito louco, cara. A gente pensar nisso. Tipo assim, como é que eu posso explorar o meu semelhante? Aí o que acontece? Essa divisão de capítulos e versículos, ela começa ali no século XII e vai se estendendo a uns 3, 4 séculos para frente ali. A gente tem vários cortes assim, repentinos, né, de textos, que você fala assim: nova, que isso? Tudo e tal. Do que eu já vi de comentários desse texto, pressupõe-se que esse tenha sido um erro, um equívoco de separação, porque é o que o senhor falou, né? Paulo está dentro de uma temática. Gente, essas subdivisões aí, isso não é do texto bíblico não, viu? Isso aí é das divisões que foram feitas ao longo dos anos, mas eu acho muito interessante de fato, né, uma questão estética, assim, como se fosse um detalhe, né? É doido isso. Uma exortação agora, a ideia da oração, e Paulo vai apresentar as razões de estar exortando aquele povo a orar. Lembrando que exortação é incentivar, né? Vocês lembram disso? Glória a Deus, aleluia. Vocês lembram. Me deixa enganado, mas me deixa feliz. Diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. É muito interessante como que o fator gratidão sempre está relacionado à oração nas cartas paulinas. Já repararam isso? Não é? O fator gratidão. E eu acho muito interessante também como que a gente começa a aprender a orar. Já viram as crianças orando? Pelo menos grande parte delas. Senhor, abençoa fulano. Senhor, abençoa. Papai do céu, me dá isso. Ou seja, desde pequeno, a gente é acostumado com a prática da petição. Isso é errado? Não. É errado se for só isso. Então, Paulo está falando aqui do exercício da oração relacionado à gratidão. Porque na oração, gente, a gente também agradece a Deus por tudo, né? Tipo assim, vamos fazer disso uma prática. Vamos lá. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Cara, isso aqui é muito legal. Se a gente voltar lá no capítulo 1, Paulo vai dizer que sempre se lembrava daquela igreja nas suas orações. Mas agora, você vai ver isso também em muitas cartas paulinas. No início ele vai dizer que está orando por aquele povo, e depois ele vai pedir oração. Olha que legal isso, né? Tipo, a oração não é simplesmente um papel do pastor pela igreja, é também, mas da igreja pelos seus pastores. A oração, assim como o amor, o perdão, na igreja tem um caráter de algo mútuo, uns pelos outros. Oi, fala que eu te escuto. Vamos lembrar que o gnosticismo é o grande perigo dessa igreja.
E a ideia do gnosticismo tem a ver com o conhecimento pleno através do qual você alcança a iluminação. Essa sabedoria que Paulo está falando, ele está contrastando com essa ideia do gnosticismo. Não se trata dessa sabedoria que vai te dar a elevação espiritual. Então, essa sabedoria, ela vem de Cristo. É nesse sentido, assim, sabe? Essa sabedoria, essa inteligência espiritual, quando a gente pega a carta como um todo, você vai ver que sempre está relacionado à revelação de Cristo àquele povo. Entendeu? Então, é nesse sentido. Então, vamos lá. Só uma coisa aqui, gente. Desculpa, semana passada eu fiz uma confusão mental, que eu estava por algum momento eu estava com a carta de Romanos na minha cabeça, daí eu falei que Paulo não estava preso, mas é certo, Colossenses faz parte do grupo das cartas de prisão, tá? Me desculpe, semana passada, tá? Enfim, nem eu que errei não, vocês que me entenderam errado. Vamos lá. Está acontecendo isso muito aqui, né? Vamos lá. Ao mesmo tempo, versículo 3. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Aqui Paulo está pedindo assim, gente, ore para que tenhamos a oportunidade de proclamar o Evangelho. E vocês também aproveitem as oportunidades. Esse aproveitar as oportunidades aqui tem a ver com proclamar o Evangelho. Aí Paulo vai dizer um negócio muito interessante. Mas que a vossa palavra seja temperada. Né? Tipo assim, aprenda a conversar. Olha, porque crente eu vou te falar, viu? Crente às vezes tem uma dificuldade de conversar com não crente. Primeira coisa que a gente faz com os não crentes, usar o evangeliquez. O cara vai olhar e falar, o que é isso, mano? O que é isso que você está falando? Né? Tipo assim, aquele dialeto próprio da igreja, a pessoa não entende. Aí Paulo vai dizer aqui no versículo 6, olha, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Lembra de Pedro? E sejais sempre preparados para responder com temperança a todos aqueles que vos indagar a respeito da vossa fé ou da esperança que é em vós. Gente, é muito engraçado, o crente começa conversando, daqui a pouco ele está brigando. Já repararam, ele apela, não sei o que, cara. A gente não converte os outros não, amém? Beleza. Agora, entra uma coisa que eu acho muito interessante na história da igreja. Os anônimos. Os anônimos. Pega um filme. A gente tem as estrelas, né, estrelando fulano de tal. Por exemplo, saiu agora Top Gun Maverick, né? Estou doido para ver. Qual que é a estrela do filme? Qual que é a estrela do filme? Estrelando Tom Cruise. É a estrela do filme. Quem aqui, no final, vai ver lá casting, elenco? É só o nome do Tom Cruise que aparece ali? Não. E eu vou te falar que muitas das cenas, nem é o próprio Tom Cruise, ele só está colocando a carinha dele lá. São os dublês. Assim é o Evangelho. Assim é a comunidade. Existem aquelas pessoas que, para nós, são como estrelas. Mas ninguém faz nada relevante sozinho. Paulo aqui começa uma lista de companheiros. Isso aqui é muito legal. Veja. Tíquico, versículo 7. Lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Isso é tão bonito que Paulo reconhece isso também, cara. É muito legal. Não deixe de reconhecer aqueles que fazem parte da sua caminhada no Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo
que se passa conosco, e para que ele lhe fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Esse Marcos aqui é, de fato, Marcos que redigiu o Evangelho, né? Aquele cuja igreja de Jerusalém, em um determinado momento, esteve ali na residência dele. Vamos lá. Versículo 11. Jesus, chamado Justo. Gente, esse nome Jesus, ele não era exclusivo de Cristo, né? Era um nome, de certa maneira, assim, quase que comum. Porque Jesus, por exemplo, vem de Yehoshua, que é Josué. E depois ficou Yeshua, que também é o mesmo significado, né? Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Ou seja, se a maioria era de gentios, Paulo tem aqui Jesus, o Justo e Aristarco como aqueles que eram da circuncisão, judeus, né, que haviam aceitado o Evangelho. Agora, olha que interessante, a última frase do versículo 11. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Cara, que legal. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. A gente não pode andar sozinho não, velho. Porque tem dia que a gente está desanimado, né? Eu imagino Paulo, que incentivou tanta gente, mas ele também tinha lá as suas fontes de ânimo. Que legal. Isso é muito doido. Vamos lá. Versículo 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam também que seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. A gente não sabe ao certo quem foi esse Arquipo, tudo e tal, mas dá a entender que era alguém que tinha uma vocação, né, dentro da igreja, e Paulo era, assim como foi com Timóteo, ele era um incentivador ministerial, né? Então, tipo assim, cumpra cabalmente o teu ministério. Aí o versículo 18, eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, lembre-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Alguns vão sugerir que Paulo vai dizer que Paulo tinha um escriba, né, alguém que redigisse as cartas para ele, e ele, de certa maneira assim, só tinha autoria, né, mas outro redigia. Então a gente vê nesse texto que Paulo está falando, eu de próprio punho, né, escrevo essa saudação. Alguns vão sugerir que alguém lá escrevera a carta e depois Paulo só assinou o final ali. Senhor, obrigado por essa oportunidade de caminharmos aqui. Que alegria estarmos em comunidade, aprendendo uns com os outros. Obrigado, Senhor, por essa igreja que o Senhor plantou aqui neste lugar. Um lugar onde, uma comunidade onde o Evangelho tem sido pregado, onde as pessoas desejam te conhecer e prosseguir te conhecer e tornar o teu nome conhecido. Senhor, nos ajude a vivermos segundo a sua vontade, não segundo a nossa religiosidade, mas segundo a tua vontade. Que o Senhor nos ajude, não somente em comunidade de igreja, mas em comunidade na sociedade. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém.